Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com a Adriana Arantes, que vocês já conhecem do episódio 8, no qual ela falou sobre literatura e telenovelas. Quem ainda não ouviu, voltem lá no episódio 8 para conhecer. A Adriana é professora de literatura na pós-graduação da Universidade de Estácio, tradutora e trabalha na área editorial de livros didáticos. Seja muito bem-vinda de volta, Adriana. Obrigada. Que bom estar de volta, né? Fazia tempo que a gente não conversava, muito bom voltar. Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre o poeta chileno Pablo Neruda, inclusive porque saíram na mídia algumas notícias e algumas novidades sobre ele. Então, vamos tentar começar do começo. Como foi o contexto de nascimento e infância do Neruda? Bom, o Neruda, ele é de uma região bem fria, né? Lá do interior do Chile. Ele nasceu agora, foi em 1904 ou 1905? Acho que 1904. E, na verdade, ele tem uma infância um pouco diferente da maior parte das pessoas, porque ele perde a mãe muito cedo. Ele era bebê, né, quando a mãe dele faleceu, e ele foi, então, depois criado pela madrasta dele. O pai dele se casa novamente, e aí ele é criado pela madrasta. Mas também acho eu que, diferentemente de uma grande parte das pessoas que é criado por madrasta, o Neruda foi uma pessoa que teve uma relação fortíssima de afeto com a madrasta, né? Ele tinha loucura pela madrasta dele. Ele inclusive agora eu não sei como foi a junção que ele fez, mas ele escreveu um poema de amor para ela, né? Para a madrasta dele, que ele considerava uma verdadeira mãe, né? E dizia ele que teve, por parte dela, todo o carinho do mundo que um filho pode ter. Então, apesar de não ter sido criado pela própria mãe, né, pela mãe biológica, porque ela faleceu cedo, ele teve uma infância boa nesse sentido, porque ele teve uma madrasta maravilhosa, né? E isso realmente ele fez constar, inclusive, da poesia dele. O nome de batismo dele não tem nada a ver com o nome artístico, né? O nome de batismo era Não. Ricardo Eliezer Neftali Reyes Bassoalto, e um nome gigante. Uhum. Por que ele adotou o nome Pablo Neruda e o que inspirou ele a fazer isso? Bom, o que inspirou é um grande mistério, na verdade, mas assim, esse nome, então, ele tem esse nome enorme, né? O último nome dele, Bassoalto, era o nome da mãe, né? Porque no Chile também se acompanha a mesma tradição espanhola de ter como último nome o nome materno, né? Então, Ricardo Eliezer era o nome dele, Neftali Reis é o sobrenome do pai e Basso Alto é o sobrenome da mãe, né? Agora, o que acontece? Quando ele era jovem e que ele começa a fazer poesia, parece que o pai dele não gostava muito da história, né? O que é uma coisa mais ou menos comum, né? Durante um determinado período, eu acho que isso foi muito comum, porque tinha uma coisa muito assim, ai, filho meu não vai ser poeta, né? Que era uma coisa talvez meio efeminada ou meio vinculada a alguém que se coloca de alguma forma à margem do sistema e da sociedade. Então, por muitos homens, sobretudo, não era muito bem visto, né? Que os seus filhos fossem poetas. Mais ou menos aquela coisa assim,
tinha mais o que fazer do que ser poeta, né? Devia ser engenheiro, médico, advogado e não poeta, né? Evidentemente que quando ele tinha lá os seus 17, 18 anos, ninguém, nem tampouco o pai dele, poderia imaginar que ele viria a ser quem ele veio a ser depois, né? Então, nesse sentido, ele teve uma certa rejeição paterna nesse sentido. Não é todo mundo que tem, né? Vamos falar a verdade aqui. Se a gente pensar na mesma época, mais ou menos, o pai do Garcia Lorca, por exemplo, teve uma atitude completamente oposta a essa, né? O pai do Garcia Lorca financiou a primeira obra do Lorca, que o Lorca escreveu e era também molecão ainda, tinha lá os seus 18, 19 anos, não teria como bancar uma edição e o pai do Lorca bancou. Não foi essa a postura do pai do Neruda, né? E para então evitar constrangimentos e conflitos com o pai dele, isso no caso do Neruda, ele resolveu então optar por um outro nome, por um pseudônimo, né, para não ficar claro que era ele. Agora, da onde exatamente saiu esse pseudônimo é uma questão que é meio misteriosa, assim, porque pode ser que ele tenha escolhido esse nome por causa de um escritor tcheco que se chamava alguma coisa Neruda também. Então, essa é uma hipótese, uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade também é de um personagem, de uma personagem, na verdade, feminina, que está naquele conto, que está naquele texto, O Estudo em Vermelho, que é uma das principais narrativas do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Tem uma personagem no Estudo em Vermelho que se chama, acho que Guilhermina Neruda. Então, existe, assim, especulações a respeito disso, de que pode ser uma coisa ou pode ser outra. Mas, na verdade, não existe nenhum esclarecimento a respeito, né? Ninguém sabe, de fato, de onde foi que ele tirou esse nome, Neruda. Que pode ter sido disso daí, do livro do Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, ou pode ter sido daquele poeta tcheco, ou também pode não ter sido nada disso, porque como não tem um esclarecimento a respeito, também pode ser uma terceira coisa que ninguém nem imagina, né? E aí eu acho que também Pablo, bom, Pablo é um nome muito comum em espanhol, né? Então, para evitar Ricardo, que era o nome dele mesmo, ou Eliezer, que seria mais complicado ainda, porque, veja, a gente está pensando ainda num Pablo Neruda muito jovenzinho lá em Temuco. Então, Ricardo Eliezer só tinha ele, certamente, né, ali, naquela região. Então, ele tinha que evitar isso. E ele escolheu Pablo, porque também Pablo é um nome como outro qualquer em espanhol, né? Agora, uma certeza ninguém tem nem nunca terá. E, e como é que a gente poderia definir a poesia do Neruda? Poesia do Neruda? A poesia do Neruda é assim, olha, eu diria que ela é, de alguma forma, a gente pode dizer que a poesia do Neruda é tributária do romantismo, né? Daquele primeiro romantismo que trata de questões sociais, por um lado, e de outro lado, daquele romantismo que trata do sentimento amoroso, né? Então, existe o Neruda, embora ele não seja um poeta caracteristicamente do primeiro momento, da primeira hora das vanguardas, ele é ainda, de qualquer forma, um poeta que está dentro desse universo das vanguardas. Talvez não da primeira hora completamente, mas ele está nesse contexto das vanguardas. E as vanguardas, de alguma forma, bebem no romantismo, né?
bebem no romantismo no sentido de que as vanguardas procuram estabelecer, embora de outra maneira, mas elas procuram estabelecer a questão da identidade nacional, né, das questões vinculadas à nacionalidade, isso de todos os países. Então, o ser nacional para o brasileiro, para o chileno, para o guatemalteco, para o espanhol, para o francês, essa questão da nacionalidade, da cultura nacional, né, do modo de ser nacional, que apareceu pela primeira vez lá no romantismo, e sobretudo aqui na América ela aparece por conta das independências, né? Ela vai ser resgatada, ela vai ser retomada pelas vanguardas. Então, quando você pensa no romantismo, lá na virada do 18 para o 19, aqui na América Latina, quando a gente pensa no romantismo, nessa virada do 18 para o 19, aqui na América Latina, a gente está falando de um romantismo que acompanha a ideia de independências e que, portanto, busca isso que o Machado de Assis depois foi chamar de instinto de nacionalidade, que era a busca pela nacionalidade. Lá no romantismo, naquele primeiro momento, era uma busca por uma nacionalidade essencial, política, social, né? Mas não necessariamente cultural, porque a cultura ainda não estava completamente nacionalizada nesses lugares, né? Ela ainda recebia muito o influxo da metrópole, da cultura europeia. As coisas vão se desenrolando no transcurso do 19, quando a gente chega no 20, né, nas vanguardas, as vanguardas latino-americanas vão resgatar essa ideia do romantismo, que é a ideia da nacionalidade, só que daí já não mais pensando na questão da independência nacional, da independência política, mas buscando uma forma, ou várias formas, de forjar a cultura nacional, de trazer, então, para a baila, né, de fazer emergir uma cultura nacional que tivesse a cara de cada um desses lugares, a cara de cada um desses países. Nesse sentido, as vanguardas têm uma relação direta com o romantismo. E o Neruda vai ter essa relação direta com o romantismo, por quê? Porque ele é muito chileno, ele é muito ali daquele frio de Temuco, e ele vai trazer para a poesia dele questões sociais e questões culturais que buscam essa marca identitária nacional chilena. Por outro lado, ele também é um poeta do lirismo romântico, né? Do amor entre o homem e a mulher e tal, e ele, de alguma forma, também bebe no romantismo isso, né? A gente tem uma geração do romantismo ali no 19 que faz esse caminho, né, da mulher ideal, da idealização do amor, e esse movimento de idealização do amor que o romantismo tinha lá atrás, as vanguardas não fazem muito isso de um modo geral, não estabelecem muito isso de um modo geral, mas o Neruda sim, porque ele é um poeta do lirismo amoroso, né, de uma maneira muito forte, inclusive, né? Então, acho que a gente pode definir o Neruda, sim, ele é um poeta de vanguarda, mas com esse olhar muito forte para o romantismo, né? Por um lado, e por outro lado, ele também é um poeta do cotidiano, né? Isso é uma coisa importante de se considerar também, e isso tem muito a ver com as vanguardas de fato, né? Essa ideia de trazer para a poesia não o mundo elevado da poesia do século XIX, nada disso, mas uma poesia que fosse mais chão, que falasse mais da vida das pessoas, né? E do que a poesia pode ser na vida das pessoas e do que a vida
pode suscitar de poesia também. E eu queria aproveitar esse gancho que você falou das questões sociais e lembrar que o Neruda teve amizade com personagens cruciais da história hispano-americana do século XX. A Gabriela Mistral, também escritora, o Federico Garcia Lorca, que inclusive o nosso último episódio do La Mescla foi com a Cíntia Alves, que é pesquisadora do Lorca. Recomendo vocês voltarem lá e escutarem ela falar, porque é maravilhoso. Também Octavio Paz, escritor, Pablo Picasso, pintor espanhol, Diego Rivera, que foi marido da Frida Kahlo. E todos esses personagens, de maneira geral, estavam envolvidos com as artes e tinham posicionamentos políticos mais progressistas, mais de esquerda e, por que não, comunistas. Como que essas relações afetaram a vida e a obra do Neruda? Olha, eu diria um pouco diferente. Eu acho que a grande questão ali não é como esses encontros afetaram a vida do Neruda, mas como esses encontros todos, dos quais o Neruda participou também, afetaram o mundo, afetaram o Ocidente, né? Porque, de certa maneira, eu acho que naquela época funcionava assim, e para os artistas hispano-americanos, latino-americanos em geral, mas talvez para os hispano-americanos em particular, mais do que os brasileiros, por exemplo, eu acho que é aquela energia vital daquele momento meio que pegou a todos, né? Então havia muito diálogo, muita conversa, muita articulação entre todos, né? Desses todos que você citou, eu diria que a Gabriela Mistral está um pouco afastada. Em primeiro lugar, porque ela é mais velha, ela pertence a uma geração anterior à geração das vanguardas e à geração do Neruda. Ela, inclusive, de certa forma, foi a pessoa que descobriu o Neruda, digamos assim, né? Porque o Neruda ainda era bem novo, estava começando a publicar, foi lá com o livrinho dele, assim e tal, aquela coisa de poeta iniciante, foi lá com o livrinho dele mostrar para a Gabriela, para ver o que ela achava, com aquele medinho do iniciante, e a grande surpresa é que a Gabriela se encantou por ele, achou que ele era um poeta fabuloso, e ela foi uma das grandes incentivadoras, inclusive, do Neruda, nesse primeiro momento, sobretudo, né? Porque até então o Neruda também não fazia propriamente parte das vanguardas, ele era um cara que ainda estava inserido naquele pequeno universo de Temuco, isso lá no comecinho da vida poética dele, e a Gabriela teve essa importância na vida dele. Mas a partir do momento que justamente a Gabriela impulsiona o Neruda para frente e diz, de alguma forma, diz a ele que ele precisa expandir o universo dele para além daquela Temuco tão provinciana, tão interiorana em que eles viviam, ele então passa a se relacionar com as pessoas da geração dele, que é a geração das vanguardas, aí onde estão incluídos a Frida, o Rivera, o Lorca, o Astúrias, que é um escritor guatemalteco que vai ser talvez um dos maiores amigos da vida do Neruda, né? E tantos outros, Vicente Huidobro, César Vallejo e uma infinidade de outros escritores hispano-americanos, artistas diversos, não só hispano-americanos, mas espanhóis também, como é o caso do Picasso. E o que eu acho mesmo é que nesse momento que vigora é uma certa energia muito forte, muito potente dessa geração, porque todos eles eram jovens, todos eles eram naquele momento muito vitaminados, afinal de contas,
que todo mundo tinha entre 20, 30 e poucos anos. Então estava todo mundo muito cheio de força, de energia e dessa alegria de viver que a juventude proporciona, num mundo muito convulso, que era o mundo do entreguerras, né? Se a gente pensar nesse grande momento do boom da carreira, tanto do Neruda quanto de uma série de outros artistas, a gente está falando do momento do entreguerras e do momento da Segunda Guerra Mundial também, que foi um momento muito convulso no mundo todo, muito violento no mundo todo, e que essa geração, de alguma forma, vai se estabelecer no sentido de propor um contraponto àquele mundo horroroso que se vivia naquele momento, né? E aí, talvez por isso mesmo, essa geração tem uma força muito grande nesse sentido de tentar desarmar as barricadas do mundo, né? E o Neruda faz parte disso. Talvez por isso também essa tendência tão forte dessa poesia social nele, e talvez por isso ele vá beber no romantismo também, né? Porque aquele período do romantismo também tinha um pouco esse empenho de romper as barricadas, né? Então era um pouco o mesmo espírito, era um pouco o resgate desse espírito do romantismo, do rompimento das barricadas, que eu acho que foi característico da geração como um todo. Então não foi alguma coisa que influenciou especificamente ou particularmente ao Neruda, mas é um movimento conjunto, né, de toda a arte ocidental que vai acontecer nesse período. No caso dos hispano-americanos, e portanto do Neruda também, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a cidade de Paris. Porque todos se encontram em Paris, todos vão para Paris, e aí Paris se torna uma espécie sem querer fazer nenhuma ironia, mas uma espécie de QG central, né? Uma espécie de quartel-general central. Porque Paris se torna, de fato, uma espécie de centro do mundo, para onde todos acorrem. Todos vão para lá em algum momento, todos se encontram lá em algum momento. E aí Paris tem uma importância fundamental, que é a de trazer para essas pessoas, quero dizer, os artistas latino-americanos, trazer para essas pessoas a possibilidade do olhar distanciado. Então, os artistas latino-americanos saem daqui, atravessam o oceano, vão dar em Paris e lá de Paris eles olham para a América de longe e passam a ter uma compreensão diversa daquela que eles tinham antes de sair. Isso acontece com Neruda também, né? Mas na verdade não é só com ele, acontece com todos, né? Isso é uma coisa que aconteceu com todos eles. E nesse sentido, eu acho que a distância deu uma dimensão talvez maior e mais precisa para eles, e para o Neruda, consequentemente, também, das reais necessidades sociais do povo latino-americano, né? Acho que isso é uma coisa bastante importante, mas ela não é uma coisa de toda uma geração. E o Neruda também teve uma atuação política bem forte, né? Não só como artista, mas como político. Como foi que ele desenvolveu essa faceta da vida dele? Olha, isso também eu acho que é outra coisa assim que não é muito restrita ao Neruda, embora ele tenha se colocado talvez de uma maneira mais contundente do que outras figuras. Mas eu acho que está muito relacionado isso com a diplomacia, né? Com a carreira diplomática,
que naquele tempo era muito diferente do que é a carreira diplomática hoje, né? A carreira diplomática no mundo contemporâneo, ela é de fato uma carreira nesse sentido de que você estuda para isso, se prepara para isso, trabalha para isso, presta concurso para isso, não só aqui no Brasil, como nas outras partes do mundo. Você presta concurso para ser diplomata, né? Presta concurso para uma casa diplomática do seu país e, eventualmente, você se torna embaixador conforme o seu desenvolvimento na carreira. Isso é o que acontece hoje no Ocidente. Acontece no Brasil como em outras partes do mundo. Na primeira metade do século XX não era assim. Estava muito relacionado a uma capacidade cultural que o sujeito tivesse. Então, o Neruda foi embaixador do Chile, assim como Miguel Ángel Astúrias foi embaixador da Guatemala, assim como Guimarães Rosa ou Vinícius de Moraes foram embaixadores do Brasil. Por quê? Porque eles eram funcionários públicos de carreira? Não, na verdade não, nenhum dos quatro, né? O que eles eram grandes expoentes da intelectualidade dos seus países. E, como tal, podiam desempenhar essa função, né? Então, é um caráter muito diferente do que a gente vê hoje e que está muito relacionado também, de alguma forma, ao interesse individual da própria pessoa, de querer ter essa função, de querer desempenhar esse papel, de acreditar nessa possibilidade e de acreditar que tem algo a contribuir, né? Eu acho que aconteceu em todos os casos. Eu estou muito enganada. Tem alguma coisa aqui na minha memória que me diz que o Neruda se tornou diplomata também para escapar para poder ir morar fora, tendo um salário e tendo um cargo, para escapar de questões políticas locais. É isso ou eu estou enganada? Então, é porque, na verdade, eu não sei dizer exatamente isso para você, porque ele teve problemas em vários momentos e deixou de ter em vários outros. Assim como todos, né? Porque como a América Latina do século XX foi um festival de altos e baixos, de sobe ditadura, cai ditadura, sobe ditadura, cai ditadura, sobe ditadura, cai ditadura, de tudo aconteceu para todos eles, né? Uhum. Houve época em que ele esteve exilado, sim. Eu não sei dizer exatamente para você, eu acho que nos anos 60, por exemplo, ele foi. Não sei se ele viveu na Rússia, não sei exatamente onde que ele viveu, acho que foi na Rússia, se não me engano, que ele viveu. Na Itália, por exemplo, a Itália com certeza, mas não só a Itália. A Itália com certeza, porque inclusive é o cenário do Quarteiro e o Poeta, que é um momento de exílio dele. Mas nisso, foi lá nos anos 60, ele já era diplomata há muito tempo. Então, eu não sei dizer exatamente para você se quando ele ingressou na diplomacia, se foi com essa perspectiva, exatamente no momento do ingresso. Mas que ele viveu vários exílios, viveu, e assim, o ser embaixador sendo exilado também é uma coisa bastante complicada, né? Porque o ser embaixador é ser um representante do país. Então, se você é embaixador num momento em que você está exilado, em que o governo não é partidário das suas ideias, é sempre uma coisa complicada, né? Uhum. Não só para o Neruda, como para outros também. E o Neruda era afiliado ao Partido Comunista, não? Inclusive, durante o governo Salvador Allende, não sei se ele foi deputado, mas ele teve algum cargo eletivo. Então, na verdade, ele seria o candidato a presidente do Chile. E ele abre mão da sua candidatura para o Allende. E aí o Allende vence as eleições e tal, mas logo em seguida se instaura aquele horror absoluto no Chile, né?
Inclusive, a morte dele está relacionada com isso e tudo mais. Agora, eu não lembro se ele teve um cargo exatamente no governo Allende. A única coisa que eu sei com certeza é que ele seria o candidato a presidente. Mas depois acaba, ele abre mão da candidatura e acaba o Allende se candidatando. Mas sim, ele era filiado ao Partido Comunista, ele era stalinista, na verdade, né? O Neruda. De alguma forma, ele era muito próximo da ideia do stalinismo, né? Em algum momento. Ele esteve na Rússia, né? O Neruda esteve na Rússia, tem um álbum de fotos dele e do Miguel Ángel Astúrias, que é o escritor guatemalteco. Eles eram muito próximos, muito amigos, e eles foram juntos para a Rússia. Tem um álbum de fotos de passeios deles pela Rússia, na época do stalinismo, passeando pelo rio Volga, que é aquele rio que corta Moscou, né? Então, eles tinham uma relação bastante próxima com a União Soviética, né? Um prato cheio para quando entra a ditadura do Pinochet. Nossa. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. E agora eu queria tocar em alguns temas relacionados à obra Neruda em si. Como você descreveria 20 poemas de amor e uma canção desesperada? A que é atribuído o sucesso dessa obra? Olha, eu acho que volta um pouco naquela coisa. Eu acho que ele tem um tom de romantismo que pega as pessoas, né? Nessa obra, a gente pode até ver um Neruda pouco vanguardista, digamos assim, do ponto de vista da experimentação poética, né? Aquela experimentação poética típica da primeira vanguarda, ela não está presente em 20 poemas de amor e uma canção desesperada, porque ali a gente vê um poeta muito mais formal, muito mais conservador do ponto de vista estético, né? E por outro lado, a gente vê ali um poeta muito com aquele tom, com aquele lirismo romântico, do amor romântico. Eu acho que é isso que pega as pessoas, eu acho que é isso que agrada as pessoas. Porque esse lirismo romântico, eu acho que ele pega mais as pessoas pela emoção mesmo, né? Que é um pouco aquela coisa assim, até, por exemplo, quando a gente dá aula de literatura, para gente bem jovem, né, para adolescentes ou jovenzinhos, isso fica muito claro, na verdade, né? Porque você pega um poema de amor qualquer, desses românticos e rasgados, e lê para uma pessoa de 18 anos, a primeira coisa que vai passar na cabeça da pessoa de 18 anos é aquilo que ela viveu ontem à noite, né? Porque é isso que acontece. Pode ser que o poema romântico não pegue uma pessoa de 50 anos, mas uma pessoa de 18, sim, evidentemente, né? Porque é o que você está vivendo, afinal de contas. E não adianta, amor é amor, quem nunca? Né? Isso faz parte da vida. E, de alguma maneira, o Neruda tem isso, né? Quando ele faz, por exemplo, embora ele tenha escrito isso muito mais tarde, muito mais velho, mas as Odas Elementares, por exemplo, né, que são esses poemas assim laudatórios, muito subjetivos, muito emotivos, que ele fala de coisas bastante cotidianas, mas é porque, de certo modo, esses temas universais, eles pegam a todos. Amor, morte, solidão, tristeza, alegria, todo mundo sente. Então, quando você lê um poema que trata disso, você de alguma forma se vê refletido ali, né? E aí eu acho que digamos, essa linha lírica, da lírica amorosa do Neruda, ela pega todo mundo por isso, porque ele tem uma forma de ver isso
que é muito igual a de todo mundo, né? Muito emotiva, muito sentimental. E o que a gente poderia falar sobre Canto General? Canto General é um poema enorme, né? Um poema longuíssimo, dividido em muitas partes diferentes, que fala sobre o Chile. Fundamentalmente é isso. A gente até poderia ler assim como o poema mais chileno do Neruda, né? Mas ele é também o poema mais contundente do ponto de vista social, do ponto de vista de trazer à luz as dificuldades imensas daquele povo que vive naquele país tão frio, tão pobre, de estrutura social e econômica tão precária, o que é uma coisa muito difícil num país tão frio. A pobreza é uma coisa muito complicada, mas ela é muito mais complicada no frio do que no calor, porque o frio, junto com a precariedade econômica, ele mata com muita facilidade. É diferente do calor, né? Então, se a gente pensar, sei lá, num país como o Brasil, por exemplo, com seca, com tudo isso, ele é menos complicado, num certo sentido, do que um país tão frio como o Chile, em que as pessoas podem morrer de frio pelo desabrigo, né? Então, ele tem uma contundência social muito grande, muito forte, que pega também muito facilmente na emoção das pessoas por isso mesmo. Porque qualquer pessoa que pense em alguém que morra de frio pelo desabrigo, pela precariedade político-econômica de um país, é muito assustador, né? E eu acho que é muito comovente isso para as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que traz, sim, uma emoção muito forte para quem lê, né? E, por outro lado, ele é também um poema que traz muito o Chile, né? As características do Chile. Então, torna, de alguma forma, a vida chilena, aquela paisagem, aquela gente, torna isso público, torna isso visível para o leitor não chileno, né? Eu acho que isso, de alguma forma, responde um pouco ao porquê do livro ser tão exitoso, né, fora do seu país de origem. E você tinha falado um pouco das odes do Neruda, e eu acho que elas são divertidíssimas, né? Tem Sim. ode a vários alimentos. O Jorge Drexler, lindo, maravilhoso, fofo, meu sonho um dia entrevistá-lo aqui, quem sabe. Ele musicalizou a Ode ao Tomate. Aqui em casa, na cozinha de casa, eu tenho um quadro da Ode à Melancia. Quais outras existem? Elas formam parte de algum conjunto? Que sentido tem você fazer odes a alimentos e alimentos tão banais assim, tão convencionais? Olha, eu acho que tem uma coisa assim. A primeira questão, eu acho que está relacionada à estética e poética do Neruda, mesmo, que é essa ideia dele de trazer o cotidiano para o mundo lírico. Isso sim é uma característica vanguardista, na medida em que, se você observa o desenvolvimento da lírica, você não vai ver, sobretudo na lírica espanhola, de língua espanhola, desde Gôngora, século XVI, na verdade, porque Gôngora ainda é do século XVI e da virada para o XVII. Se a gente pensa nisso, a gente vai ver que a lírica, desde então até o final do século XIX, ela se torna solene no barroco, e no caso do barroco poético de língua espanhola,
a poesia lírica se torna realmente muito solene, porque Quevedo é muito solene, Gôngora é muito solene, Sor Juana era muito solene, todos eles eram muito solenes. E aí a poesia lírica ela vai traçando esse caminho da solenidade. Ao traçar esse caminho da solenidade, ela se afasta do leitor, ela se afasta das pessoas em geral. E quando a gente chega nesse momento das vanguardas, e alguns poetas em particular, entre os quais o Neruda se enquadra, Garcia Lorca é outro, por exemplo, que segue a mesma linha, a gente tem uma revolução nesse sentido, né? Eles promovem uma viragem nesse sentido, porque eles vão falar do cotidiano, das coisas simples, do que faz parte da vida de todo mundo. E não dos mitos gregos, como fazia o Gôngora, por exemplo, né? Ou como fizeram tantos poetas simbolistas também, porque não foi só o Gôngora. O Rubem Dario também fez isso, por exemplo, né? Também falou de mundos artificiais, também falou da mitologia grega, uma série de coisas que estavam distantes do cotidiano das pessoas. As vanguardas vão romper muito com isso. O Neruda rompe com isso. Então, ele tem mesmo uma proposta estética de tratar do cotidiano na sua lírica, né? no seu poema. E aí, num determinado momento, até talvez pelo fato dele ser um poeta muito subjetivo e dele ser um poeta muito emotivo, existem muitas explicações para um sujeito ser emotivo, inclusive o fato dele ser canceriano, que tal, né? Ele era canceriano, talvez, quem sabe por isso, não sei, mas ele era um poeta da emoção, de fato, e aí ele escolhe a ode, entre tantos subgêneros da lírica, ele escolhe a ode talvez como uma das suas formas preferidas. Então a gente vai ver na obra dele uma quantidade enorme de odes. É um poema que se propõe a elogiar alguém ou alguma coisa, né? De uma forma sempre rasgada, emocional. E o que ele vai fazer nas odas elementares, por exemplo, é fazer então trazer esse clima extasiado, esse clima laudatório para coisas muito cotidianas. Então, assim, você falou da melancia e do tomate, mas também tem a cebola, também tem. E olha que não é fácil fazer um poema laudatório à cebola, vamos combinar. Também faz ao caldo de côngrio, mas faz odes a outras coisas também. A alegria, a tristeza, a primavera, o outono, a cidade de Leningrado, as aves do Chile. Enfim, é uma quantidade imensa assim, de odes, todas elas falando de coisas muito simples, muito cotidianas, né? E, evidentemente, a comida é uma delas, né? Apesar de que o Neruda... Comer é muito bom e eu acho que comer merece todas as odes do mundo. Exato. Isso que eu ia falar. E aí, no caso particular do Neruda, eu diria que não é só a questão da estética que ele buscou para a lírica dele, né? Que é essa estética que busca a simplicidade, mas acho eu aqui, entre nós, acho que ele também tinha uma relação bastante particular com comer, porque não são só as odes, né? Eu acho que foi nos anos 60 que ele e o Astúrias, eles moravam em Paris, ambos, eram embaixadores ambos, e eram muito próximos, muito amigos, e eles viajavam juntos para muitos lugares. Um desses lugares foi a Hungria. Eles foram juntos para a Hungria e dessa viagem para a Hungria resultou um livro que se chama Comendo na Hungria, que é uma obra, é um livro grande assim, que tem textos de ambos, tanto do Astúrias quanto do Neruda.
É uma espécie de miscelânea textual, porque tem crônica, tem poema, tem reportagem, tem uma porção de coisas, uma porção de gêneros textuais ali. Mas o que os textos têm em comum é que todos eles falam da comida húngara. Não sei se alguém aqui conhece comida húngara, eu não conheço, mas lendo o livro, a única coisa que você sente é vontade de comer comida húngara. Porque eles falam disso o tempo inteiro e, na verdade, falam, apesar dos diferentes gêneros textuais, eles falam mesmo de uma forma laudatória, porque eles amaram aquela comida húngara, se refestelaram naquela Hungria de tanto comer e falam disso o tempo inteiro. Então, eu acho, até a gente considerando a figura tanto do Astúrias quanto do Neruda, já cinquentões assim, ambos ficaram bem gordos, né? Eles deviam ser grandes comilões, na verdade. Né? E o Neruda, além disso, também, para quem tiver a oportunidade de ir para o Chile, conhecer as casas do Neruda, o Neruda era um grande colecionador, isso é um dos aspectos conhecidos, famosos da vida dele, né, da biografia dele, de que ele era um grande colecionador, ele colecionava um monte de coisa, mas é surpreendente, assim, nas casas dele, quantidade de coisas que ele tem de mesa, de serviço de mesa, né? Copos, bachelas, travessas, pratos, garrafas, cálices de todo tipo. Tá, É comer muita bem. coisa. Pois então, é muita coisa relacionada a essa ideia de comida, né? De comer. Então, eu acho que era uma coisa muito da personalidade dele também. Eu adoro fofoca sobre artistas, escritores, personagens históricos, porque eu acho que essas são as coisas que vale a pena a gente saber desse pessoal, porque é isso que faz a gente se identificar com eles. E, bom, em 71, o Neruda ganhou um prêmio Nobel. Foi um Nobel, a glutonia dele, a comilança dele. Como é que foi essa questão do Nobel que ele recebeu? A comilança propriamente eu já não sei, não é? Mas eu diria assim que o contexto do Nobel ele é sempre um contexto ampliado, sabe? Não existe muito ninguém que tenha ganho um Nobel literário por conta de um livro. Isso é uma coisa que se diz por aí, então as pessoas falam, Garcia Marques ganhou o Nobel por causa de 100 anos de solidão. Não, não foi por causa de 100 anos de solidão. Foi por causa do conjunto da obra dele até aquele momento, inclusive 100 anos de solidão. E no caso do Neruda não é diferente. O Nobel, ele está sempre, dificilmente ele vem para um escritor jovem, não é mesmo? Justamente porque um escritor jovem não tem ainda uma grande obra apresentada. Ele sempre vem, nesse primeiro lugar, nesse contexto de um conjunto de obra, né, que seja grande, representativa e significativa o suficiente para que uma pessoa possa ganhar o Nobel. Eu acho que esse é o primeiro ponto sempre. Mas acho que tem ali, no caso do Garcia Marques, do Neruda, do Astúrias, do Otávio Paz, acho que tem também um contexto maior por trás desse individual, quero dizer, que é o contexto da literatura latino-americana daquele momento. Se a gente lembrar dos anos 60 e 70, naquele período a gente teve o chamado boom latino-americano, né? Que é o boom da literatura latino-americana, um momento em que a literatura latino-americana vinha sendo traduzida para tudo quanto é idioma, vinha sendo publicada por tudo quanto era editora, virava best-seller, era top de vendas, não só aqui, mas fora da América Latina também, nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto. Então, naquele momento,
todos esses autores estavam muito expostos nesse sentido positivo até, né, de ter um número muito grande de leitores, de ter um número muito grande de edições, de ter toda a sua obra publicada e conhecida por todos. Então, de alguma forma, isso favoreceu o surgimento desses nobéis desse período, que são justamente esses 4, né? O Neruda, o Astúrias, o Paz e o Garcia Marques. São todos Nobel mais ou menos nesse período. Porque é isso, assim, foi um período, um momento em que essa literatura passou a ser muito conhecida de todos, né? Muito lida por todos. E a partir dessa leitura tão grande e tão ampla desse conjunto de autores e desse conjunto de obras, também se tornou conhecido esse caráter tão singular e tão significativo dessa literatura. E o quanto essa literatura era tão esteticamente marcante e importante no contexto, no conjunto da produção literária ocidental. Eu queria focar na questão do contexto social e político do Chile, na época da eleição do Allende e durante o golpe de Estado do Pinochet, o tempo logo prévio à morte do Neruda, e o que significa a morte dele hoje em dia, e por que estão saindo novas notícias sobre as condições que o Neruda morreu. Essa coisa das condições da morte dele, que a gente viu noticiadas, veiculadas recentemente, isso não é tão recente, na verdade, né? Isso já se pensou sobre isso em outros momentos. Acho que, de certo modo, ficou muito difícil num primeiro momento entender o que aconteceu, porque de fato ele estava doente, né? Agora, que ele estivesse doente não significa que ele tenha morrido por conta disso. Eu acho que essa é a grande questão. Doente ele estava, ele tinha câncer de próstata. E, aliás, tem uma coisa muito interessante a esse respeito, né? Porque eu já tinha falado antes do Astúrias. Ele e o Astúrias eram muito amigos, muito. E o Neruda morou em vários lugares, inclusive em Paris, mas talvez nunca tenha sido de fato um desejo do Neruda morar em qualquer outro lugar que não fosse o Chile. O Astúrias já era um pouco diferente dele, embora o Astúrias tivesse todo o amor que uma pessoa pode ter pela própria pátria. Ele não era talvez igual ao Neruda nesse sentido de que ele quisesse necessariamente morar na Guatemala. Tanto assim que quando o Astúrias, em 67, ganhou o prêmio Nobel, o que ele fez com o dinheiro do prêmio foi comprar um apartamento em Paris. E ele, de fato, se estabeleceu em Paris, né? Diferentemente do Neruda. E aí, quando o Neruda estava doente, o Neruda escreveu para o Astúrias, e isso, assim, eu já vi essa carta, inclusive essa troca de cartas entre eles. Ele escreveu para o Astúrias dizendo que para ele vir para o Chile visitá-lo, porque ele estava doente e ele achava que não tinha jeito e que ele queria ver o Astúrias antes de morrer. Quando o Astúrias recebe essa carta, ele compra uma passagem para Santiago, Paris-Santiago, e quando ele chega em Santiago, o Neruda tinha morrido na véspera. Então eles não conseguiram se encontrar. É muito difícil imaginar que o Neruda soubesse que ele ia morrer do dia para a noite, assim. Muito difícil imaginar que ele falasse para o outro vir de Paris se ele achasse que ele fosse morrer no dia seguinte, né? Como aquele contexto do Chile daquele período era absolutamente medonho, como talvez não tenha sido medonho em nenhuma outra parte da América Latina, igual não,
sempre pairou essa dúvida, então, né? Se ele teria de fato morrido de morte morrida, né? Por conta de uma doença que ele efetivamente tinha, ou se ele tinha morrido de morte matada. Digamos que se tivesse sido de morte morrida, o Pinochet teria comemorado muito, não é mesmo? Acho que basicamente isso. Agora, justamente a proximidade de todos os fatos, de todas as datas e tudo isso, gerou desde o início essa dúvida. E não só a proximidade das datas, mas também aquela tal invasão à casa dele, né? E a destruição das coisas e tal, desaparecimento de documentos, enfim, uma série de coisas que sempre levaram a essa dúvida, não tinha como ser diferente, né? Agora, daí, de lá para cá, e que é muito tempo, né? São muitos anos, houve momentos de intensificação de pesquisas a esse respeito, outros momentos se deixou para lá e tal, conforme talvez as circunstâncias políticas de cada momento, e durante muito tempo ficou pairando no ar essa dúvida, né? Se de fato ele havia sido assassinado ou se ele havia morrido mesmo da enfermidade que ele tinha. Recentemente, então, houve uma exumação, uma nova exumação do corpo do Neruda e novos exames, novas investigações, que acabaram definindo, de fato, que ele morreu envenenado, né? E, ao que tudo indica, isso vai ser, de alguma forma, eu pelo menos tenho entendido assim, de que isso vai ser de alguma forma oficializado. Não foi ainda, hein? Oficializado não foi ainda, mas eu acredito que isso vai ser oficializado, né? Porque, de fato, tudo leva a crer a isso, e a gente sabe também, de qualquer maneira, as ditaduras, particularmente as ditaduras dos anos 60 na América Latina, elas foram muito violentas e elas, de fato, mataram as pessoas, sim, muitas, né? E talvez em nenhum lugar igual ao Chile. Então seria muito difícil supor, imaginar que fosse diferente, dado que o Neruda era quem era e assumiu as posições que assumiu, mesmo considerando que ele fosse um senhor já naquela época, como era, né? Mas, enfim, na verdade a coisa é essa, assim, né? E a ditadura Pinochet foi uma ditadura violentíssima, a gente sabe disso, né? E também a gente sabe que, num certo sentido, o Chile é um país muito complicado do ponto de vista político até hoje, né? Um país muito bipolar, o Chile. Porque isso, por exemplo, que a gente assiste no Brasil hoje, que é essa polarização muito ideológica muito grande entre dois grupos sociais que quase que se configuram metade da população para cá, metade da população para lá, né? Cada um dentro de um arcabouço ideológico que se opõe ao outro. Esse tipo de coisa que a gente vê no Brasil hoje, no Brasil recente, é uma coisa que existe no Chile há muito tempo e que é evidente no Chile há muito tempo, né? Então, num país com essas características, é muito natural a gente imaginar que aconteçam coisas deste tipo. O grande exemplo de bipolaridade social que a gente tem relativamente recente na história do mundo, e que é o mais medonho de todos, nos diz respeito aqui, que é a Espanha. A Espanha talvez tenha sido o pior de todos os exemplos de uma cisão interna, né? De um país cindido internamente, com
duas polarizações completamente opostas, que acabou redundando na Guerra Civil Espanhola, que foram 3 anos de pura matança. Então, assim, a gente sabe ao que leva essa cisão, né? O exemplo está aí para quem queira ver, é a Guerra Civil Espanhola. Mas o Chile, de alguma forma, e posteriormente a Espanha, acabou seguindo um caminho um pouco semelhante, num certo sentido. Que é uma pena, né? Mas, enfim, de fato, isso ocorre, né? E isso tá na história do Chile. Eu queria aproveitar para dividir duas recomendações culturais, cultura no sentido assim, muito, muito amplo, podem ser cursos, sites, livros, filmes, música e etc. Uma para quem quer só dar uma esticadinha na história do Neruda e na obra dele, e outra para quem quiser realmente mergulhar e virar Hermione do assunto. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, eu diria que serve para ambos os públicos, é o portal da Fundação Pablo Neruda. A Fundação Pablo Neruda, ela é uma fundação que cuida do espólio do Neruda, de toda a obra dele, mas também das 3 casas-museus e tal. Nesse portal tem desde textos simples, como a biografia do Neruda, alguns poemas do Neruda. Os poemas do Neruda, as odes, por exemplo, que ele fala do cotidiano, elas não têm uma linguagem tão difícil. A pessoa está aprendendo espanhol, o sujeito está terminando o A2, consegue fazer com uma leitura bem legal de vários dos poemas do Neruda, sobretudo as odes. Ou mesmo, por exemplo, nos 20 poemas de amor e uma canção desesperada também, são poemas possíveis, né? E esse portal da Fundação Neruda traz desde poemas do Neruda, um texto simples com a biografia dele, etc., até textos críticos a respeito da obra dele, que são leituras mais graduadas para quem tem um interesse maior, assim, se aprofundar na obra do Neruda. Mas acho que vale para qualquer pessoa abrir e xeretar esse portal. Tem uma porção de fotos das casas do Neruda. E eu não sei se ainda está disponível ou não, mas há um tempo atrás estava, eu cheguei a ver. Tem uma visita virtual pelas casas do Neruda que é maravilhosa. Então, vale super a pena, tanto para gregos quanto para troianos, eu diria. E eu queria também deixar uma dica, que é o filme chamado Neruda, com um maravilhoso, fofo e gostoso Gael Garcia Bernal. É verdade. Tem uma procurada nas internets por aí que vocês vão encontrar, e é um filme super, super interessante. Adriana, eu queria te agradecer muitíssimo a sua participação, mais uma vez. Quero te convidar para voltar aqui outras vezes para a gente continuar todos esses papos divertidíssimos sobre literatura. E eu acho que a gente pode se juntar um dia para falar mal do Góngora. Eu vou ficar felicíssima. E eu queria que você deixasse, então, o seu contato para os nossos ouvintes que quiserem tirar alguma dúvida, falar com você. Olha, eu tenho, acho que o contato mais fácil é pelo Facebook mesmo, né? No Facebook, na verdade, eu tenho 2 Facebooks, mas eu vou passar então para vocês. O da minha empresa, que é La Gioconda, então vocês podem procurar no Facebook La Gioconda, que é a minha página profissional, e lá a gente fala de literatura, de espanhol e de todos esses assuntos dos quais eu venho tratando aqui também, né? Tá ótimo. E é Então, basicamente isso, espanhol e literatura, que são as coisas com as quais eu trabalho. ótimo, Adriana. Super, super, super obrigada. E você está convidada para uma próxima. Até Tá lá. joia. Até lá. Tchau.